não é Mateus capítulo 10, é João capítulo 10, por gentileza. Aleluia. Eu dei aqui uma introdução na quarta-feira, e eu quero aqui falar um pouco hoje, também na quarta-feira, sobre esse texto, sobre o texto de João 10:10, porque eu estou assim, pensando nesses dias, e Deus tem falado comigo, sobre este versículo tão importante, que está no livro de João capítulo 10, versículo 10, que diz assim a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim, diga assim, eu vim. Quem é que está falando eu vim? Quem é que está dizendo eu vim aqui? É Jesus, amém, diga assim, é Jesus. Aleluia. E quando Jesus fala, a autoridade é maior, muito maior. Quando o apóstolo fala, é poderoso, mas quando Jesus está falando, é o Filho de Deus que está falando, é o nosso Salvador que está falando. Então o Salvador está dizendo assim, ó: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga assim, vida em abundância. Amém, Jesus. Senhor, a tua palavra está diante de nós mais uma vez, e eu quero te agradecer por isso, porque ela dá um norte para a nossa vida, né, Pai? Olha como ela direciona a nossa vida. Quero te agradecer por ela, porque ela tem sido o meu refúgio dia a dia. Nos momentos difíceis da vida, é a tua palavra quem ministra o meu coração, é a tua palavra quem rege a nossa vida. Nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor fale conosco através dela, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Então, como eu estou dizendo para você, quero ser bem dinâmico hoje aqui, mas eu quero também continuar falando sobre este texto. Na parte B, Jesus diz assim: eu vim. Jesus está falando aqui uma coisa muito interessante, irmãos. Você sempre, quando você olha o texto bíblico, você precisa olhar a dinâmica do texto, você precisa olhar o contexto deste texto. Amém? Porque senão você cria, né? A gente tem que tomar cuidado em criar doutrinas, às vezes para a nossa vida, que a Bíblia não está dizendo. E esse texto é confrontador, porque este texto, muitos pregadores têm usado e ensinado ele de uma forma errada, infelizmente. E até a gente, irmão, quando é mal instruído, cai nessa. O texto está falando, Jesus está, nesse contexto, Jesus está falando sobre o fato de que Ele é o bom pastor. Ele está dizendo, eu sou a porta, aquele que entrar por mim. Ele está dizendo que eu sou o pastor, quem abre a porta do aprisco. E Ele está dizendo que as ovelhas me ouvem, né? As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E Ele fala assim, todos aqueles que vieram antes de mim não são nada, mas eu sou o pastor verdadeiro. E Ele fala assim que o ladrão, ele vem falando porque a ideia aqui é de um aprisco, de um pastor e de ovelhas. O que é o aprisco? O aprisco era o lugar onde as ovelhas ficam presas. As ovelhas pastam durante o dia, e às vezes até durante dias com o cuidado do pastor, mas quando o pastor quer voltar para casa, para sua família, ele volta com as ovelhas e guarda no curral, ao qual também é chamado de aprisco. E é interessante que você vê o seguinte, que a ovelha, ela ouve a voz do teu pastor, e ele fala que ele abre a porta, e elas ouvem a tua voz, e elas entram naquele lugar. Mas há perigos que rodeiam um aprisco. Há muitos perigos que rodeiam um aprisco. Então um dos perigos são os lobos. Por quê? Porque uma das comidas que mais agrada ao lobo é a ovelha. E as ovelhas geralmente são criadas nas montanhas, lugares secos. E as ovelhas, às vezes, o pastor tem que andar muito para que encontre um pasto para a ovelha. Por exemplo, você vê o Salmo 23, ele fala sobre isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele fala assim, ó, me leva a pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas. O grande trabalho do pastor é levar o nosso Senhor, né? É o nosso pastor, mas falando do pastor ali no aprisco,
das ovelhas ali, um dos grandes trabalhos do pastor é levar a ovelha onde tem alimento. Porque no deserto não é todo lugar que tem alimento. Então o pastor, ele é o encarregado de tudo isso. Por isso que é importante a ovelha ouvir a voz do pastor. Porque quando a ovelha ouve a voz do pastor, ela segue o pastor. E aí, quando ela segue o pastor ele sabe onde tem as coisas. Ele sabe onde tem o pasto verdejante. Ele sabe a época certa que aquele pasto cresce. Ele sabe quando está pronto para comer. Então ele fala, é época de eu levar naquele lugar. Então ele leva, guia as ovelhas até aquele lugar. E é legal que quando a ovelha ouve o pastor, ela não passa necessidade, ela não passa fome. A história diz que as ovelhas, quando dão muito trabalho para o pastor, são aquelas ovelhas que saem fora da rota, que fogem do caminho, que correm na frente, né? Já viu a ovelha que diz que vai seguir, mas ela corre na frente, né? Como é que você segue alguém andando na frente? Aí o pastor vai, pega aquela ovelha, quebra a perninha dela, né? E carrega ela nas costas para ensinar para ela que ela tem que seguir. Não pode ser uma ovelha assim, loucona, que não obedece, que não está nem com nada. Então um dos trabalhos é levar, e Jesus está falando isso. Ele está falando isso, eu sou o bom pastor. Ele fala assim, ó, o Salmo 23 diz assim, guia minhas águas tranquilas. O pastor de ovelhas, ele sabe que é o nosso Deus aqui, né, representado na pessoa de Cristo. É Ele que nos leva às águas tranquilas. Quer dizer, é Ele quem sacia a nossa sede, é Ele quem sacia a nossa fome. Então essa é a ideia de Cristo aqui. E Ele está dizendo assim também, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? O ladrão é o lobo. O aprisco está lá, as ovelhas estão dormindo, o lobo vem de noite. Ele quer saltar a cerca para poder roubar a ovelha. Ele fala, a intenção do lobo é matar, roubar e destruir. Mas ele diz assim, mas eu não. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Pensando nessa parte B do versículo 10, eu queria pensar algumas coisas com você aqui. A gente sempre ouve, às vezes, a mensagem deste versículo de uma forma errada. Nós precisamos entender que muitas vezes a forma de Deus falar conosco não é aquilo que você está entendendo. Eu falei aqui na terça-feira, né, sobre essa palavra vida, porque o texto aqui, ele diz assim, eu vim para que tenham vida. Então a palavra vida aqui dá um sentido muito grande ao versículo. E na Bíblia nós encontramos duas palavras que definem a palavra vida. Uma delas é bio. Por que biologia? Porque é o estudo da vida. Bio é uma palavra grega. No original, né, se nós fôssemos ler esse texto aqui no original, ele teria que ser duas formas. Ó, eu vim para que tenham bio, né, em abundância, ou a outra palavra é zoé. Por isso nós cantamos a música hoje aqui, né, Aquieta Minha Alma, do Ministério Zoe. É isso? Por quê? É zoe, mas a palavra é zoé. Zoé também é uma palavra dentro do grego que define a palavra vida. Só que no grego as palavras, as letras têm muito mais significado do que você imagina. Então quando é bio, se fosse aqui, ó, a palavra bio, eu vim para que tenham bio em abundância, seria material. Aí o que nós ouvimos por aí estava certo. Mas o texto aqui, no original, não é a palavra bio. No original a palavra é zoé. Zoé muda muito o sentido do texto, porque a palavra zoé, ela define, não é vida material. Zoé está falando sobre prosperidade espiritual. Então Jesus em nenhum momento neste texto, ele está dizendo, aleluia, que nós teremos vida em abundância no sentido material. Que você tem que ser rico, que você tem que ter dinheiro, porque tem muita teologia pregando que se você tem... que o crente ele tem que ser próspero, o crente tem que ter dinheiro, o crente tem que ter aquilo. E eu não estou dizendo, meu irmão, que você não deve buscar isso para a sua vida. Eu não estou dizendo, mas a maneira mais fácil, aleluia, de nós obtermos
pode olhar para as pessoas, muitas pessoas que venceram na vida, as pessoas que ficaram ricas trabalhando, porque trabalharam. Eu gosto porque uma das maneiras que me faz prosperar, e tudo que eu tenho, eu estou dizendo tudo que eu tenho, isso materialmente, foi porque eu levantei cedo, durante mais de 30 anos, e eu trabalho todos os dias. Sabe por que você é bem sucedido? Porque você trabalha. E o segredo que Deus nos ensinou para obter prosperidade, o maior segredo é o fato que você tem que trabalhar. Deus disse assim: ó Adão, você vai trabalhar, do teu rosto vai derramar suor, porque agora você vai ter que se esforçar muito mais para sustentar a tua família. Então a melhor maneira, porque nós vemos uma teologia de prosperidade, irmão, muitas vezes, que marreta o nosso coração e nos engana. Você pode fazer votos com Deus, não é errado. Você pode ser rico se você quiser, mas nós não podemos fazer trocas com Deus, porque muitos pegam esse texto e eles falam sobre isso. Existem muitos que pregam prosperidade e não se ouve nem sequer falar o nome de Jesus. E nós precisamos rebater isso, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida em abundância, você percebe qual é o segredo. Existem muitas coisas aqui que eu não vou falar hoje, quero falar de outras coisas, mas o segredo está no próprio texto. Aquele que ouve a minha voz, aquele que... Então Jesus está dizendo sobre vida espiritual, sobre vida, estar bem com Deus. Porque muitos nos enganam, dizendo que se você está bem financeiramente, se as coisas... Então está tudo bem. Irmãos, existem tantas pessoas ricas, com tanto dinheiro, mas que estão morrendo de depressão, estão sofrendo, porque não conhecem o Jesus da verdadeira abundância. E ele usa a palavra abundância. Diga comigo assim: abundância. Sabe, querido, porque Jesus fala que eu vim para que tenham vida em abundância, é porque ele está dizendo porque muitos não têm. O que é essa vida em abundância, pastor? Podemos ver que muitos têm vivido uma vida, ao invés de abundância, têm vivido uma vida de miséria. Talvez você diga assim: não, pastor, eu não sou miserável não, eu ganho bem, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha casa. Mas espiritualmente, talvez nessa noite você está vivendo uma vida miserável. E você está trocando a ordem, achando que o fato de que você tem dinheiro, o fato que você tem um emprego garantido, o fato que as coisas estão tudo bem, que tem saúde, a sua vida está próspera. Eu quero dizer para você que não é isso que define uma vida de prosperidade espiritual. Não é isso que define uma vida em abundância. Não é isso. Vida em abundância é definida de como você vive com Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Sabe a palavra abundar? Abundância é interessante, que significa, olha para você ver, o significado da palavra abundante: que existe em grande quantidade, né? Copioso, farto, que é numeroso, que aparece em grande número. Sabe, na verdade, se nós fôssemos definir a palavra abundante, a palavra é o mesmo, ela é sinônimo de transbordar. O que é abundante? Está tão cheio que você está transbordando. Você é tão abundante que você tem para dar para os outros. É tão abundante, né? que as pessoas dependem dessa abundância. As pessoas vêm até você. Isso é abundância. Abundância espiritual é quando você está cheio da presença de Deus ao ponto de transbordar. Por isso Paulo falou assim, não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, mas deixai-vos encher do Espírito. Efésios capítulo 5 versículo 18. Deixai-vos encher do Espírito. Sabe quem é que vive uma vida abundante? Abundante, aquele que tem uma vida abundantemente rica, é aquele que é cheio do Espírito Santo. Não tem nada
nada de novo aqui. Mas nós precisamos compreender isso. É claro, irmão, que a prosperidade vem. É claro que se você entender que estar bem com Deus é a melhor coisa que você deve buscar na sua vida, é normal. Você vai ser abençoado nas outras áreas da sua vida. Porque uma das características de quem tem uma vida abundante em Cristo é fidelidade. E eu não vou falar aqui sobre isso, não é nenhum dos pontos da mensagem. Mas uma das características, sabe quem é abundante? Sabe qual que é a característica de alguém que é abundante em Deus? É alguém que é fiel a Deus. Aí você diz assim, pastor, mas tem a ver. É claro que tem a ver. Se você é fiel ao Senhor em tudo na sua vida, nos dízimos, nas ofertas, né? em tudo aquilo que a Bíblia diz que nós temos que obedecer, o que vai acontecer com você? Rapaz, você vai ter mesmo, ué. Você vai ser abençoado demais, ué. Por que nós não somos, às vezes passamos por algumas lutas na nossa vida? Porque nós somos infiéis, que nós não somos tão abundantes assim espiritualmente. Você vai perceber que quando você for fiel espiritualmente, em todos os sentidos, você vai perceber que as coisas materiais serão sempre secundárias para você. E é isso que Jesus está falando. Jesus nunca priorizou bem material nos seus ensinos. Pelo contrário, ele sempre disse assim: viva uma vida simples e humilde. Em Mateus ele ensina o seguinte: olha, não se preocupe com o que irão comer. Está ouvindo, irmão? Ele diz assim: não se preocupe com o que irão vestir. Ele fala de coisas simples. Ele não fala, não se preocupe com o carro novo que você vai ter. Jesus não entra nesses detalhes. Porque o que é priorizado, aleluia, no ensino de Cristo, é uma vida entre você e Deus. Amém? E é sobre essas coisas que eu quero falar um pouco com vocês nesses dias, né? Ô louco, pastor, o que é isso? Como que é ter e viver uma vida em abundância? Irmão, isso está faltando na igreja, irmão. Essa vida abundante. Sabe o que falta na igreja? Pessoas cheias de Deus. Não cabe a nós julgarmos. Amém? Mas alguém disse assim: olha, eu afirmo isso de coração. Um pastor de igreja, ele disse: olha, 90% das pessoas que estão dentro da igreja não serão salvas. E é duro ouvir isso. Eu sei que seu coração também está sentindo isso. E eu fiquei pensando: Deus do céu, tem de misericórdia. 90% das pessoas que estão dentro da igreja não serão salvas. Aí eu fiquei pensando, Jesus falou assim, que muitos chegarão a Ele e vão dizer assim: Senhor, Senhor, oh Senhor, eu expulsei demônio, oh Deus, eu falei novas línguas, eu preguei a Tua palavra. Aí Cristo vai dizer assim: ué, eu não os conheço, não comigo. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos vivendo uma miséria espiritual muito grande na igreja. Existem muitas pessoas dentro da igreja, eu estou falando isso universalmente dizendo, e talvez aqui também, que estão muito mais convencidas do que convertidas. Nós precisamos olhar para estas coisas, irmãos. Olha para o Brasil, olha para o que está acontecendo no mundo. Se isso não te move a estar mais perto de Deus, há algum problema com sua vida. Se estas coisas ao qual a Bíblia relata, a Bíblia está falando disso, irmão. Sabe o que está acontecendo? Cristo está à porta. Nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos consertar o que
que precisa ser consertado. Nós precisamos sair da miséria espiritual que muitas vezes está reinando nas nossas vidas. Há muitas pessoas que não estão vivendo uma vida abundante em Deus, mas vivendo uma vida miserável espiritualmente. Aí você vem aqui e ouve isso, Deus fala com você. Você ouve o rádio, Deus fala com você. Você ouve o louvor, Deus fala com você. Mas nós não mudamos, nós não fazemos nada. Continuamos naquela vidinha. Deus quer que você seja abundante, amém? Diga para o seu irmão: ei irmão, fala para ele. Ei irmão, com essa fé aí não vai não, fala de novo. Ei irmão, Deus quer que você seja abundante, amém? É isso, sabe o que Deus quer, irmão? Que você transborde da presença dEle, que você seja cheio da graça dEle, você tenha essa vida em abundância que Ele falou. Jesus falou assim: ei, aqueles que tiveram a vida em abundância que eu disse, não é porque eu estou parafraseando, mas Ele ensinou isso, farão coisas maiores do que eu fiz. Ele diz: farão coisas maiores do que eu fiz. E você vê já os apóstolos fazendo coisas tremendas nos primeiros dias de ministério da igreja. Pedro pregou, se converteu 3.000 almas, fora mulheres. Porque Deus quer usar aqueles que são abundantes. Amém? Amém ou não? Eu diga assim: Senhor, eu quero ser abundante no Senhor. Amém? Olha, querido, para muitas vezes entendermos, este texto, precisamos entrar, e é aquilo que eu falei, às vezes em detalhes importantes, como eu falei aqui agora. O fato da palavra não ser bio e ser zoé, isso define o texto praticamente todo. Muda totalmente a doutrina deste texto para a sua vida e para a minha vida. Ah, pastor, mas o crente, ele tem que ser próximo. É claro que ele pode ser próximo, mas ele tem que ser primeiro fiel ao Senhor. Ele tem que primeiro ser cheio da presença de Deus. Aleluia. Pode andar as duas coisas juntas? Claro que pode. Eu conheço pessoas que são bem de vida e que são cheias da graça de Deus. Conheço gente rica que é cheia da graça de Deus, e conheço gente que não tem nada, que é cheio da graça de Deus. Deus pode alcançar o teu coração. Deus quer te fazer ser rico, amém? Ele quer te fazer ser rico, cheio da presença dEle, porque não há maior riqueza do que isso, amém? Aleluia, glória a Jesus, diga glória a Deus. Então a ideia de Cristo é que sejamos cheios da presença de Deus, ao ponto de transbordar, porque a abundância é quando está sobrando tanto que começa a derramar. Isto é abundância. Abra a tua Bíblia, olha para você ver. Eu não precisa abrir, segura aí em João 10:10. Olha para você ver, 1 Coríntios, é interessante que Paulo está ensinando a igreja. Ele começa a falar assim, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 58, nós já lemos esse texto. Ele diz assim para a igreja, sabe para quem é esse texto? É para a igreja. Diga assim: esse texto é para a igreja. Diga assim: é para mim. É para mim, é para você. Olha, Paulo diz assim, portanto, meus amados irmãos, versículo 58, ele diz assim, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Ele está falando sobre abundância. Porque, irmão, você precisa ser cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Paulo está dizendo, você tem que ter para sobrar, você tem que ter para derramar. E ele diz assim, abundantes onde? Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ele fala sobre abundância, sobre esta palavra, abundar, transbordar. Então a ideia de Cristo aqui é de que você seja cheio da presença de Deus ao ponto de transbordar, ao ponto de derramar. Quer dizer, uma busca incessante, aleluia, para estar bem espiritualmente. O que acontece conosco?
nós temos dificuldade para manter o ritmo da nossa espiritualidade. O que nos falta às vezes, irmão? Nos falta às vezes perseverança. Amém? Sabe, querido, para você manter a fogueira acesa, né, nós estávamos hoje lá cozinhando na casa do pastor Osmi, no fogão a lenha, e tem que ficar ligeiro. Por quê? Porque a lenha queima rapidinho. Queimou, né, coloca outro toco, pega lá e deixa lá, e aquele fogo vai esquentando. O problema nosso é que nós deixamos a chama de Cristo se apagar muito rápido na nossa vida. Quantos de nós estamos bem e de um dia para o outro camba de vez? Alguns têm chamados, estão prontos, trabalhando, envolvidos com o chamado, e de repente cai no pecado, a vida vira uma desgraça, acaba tudo. Aí começa a andar assim, cambaleando espiritualmente. Por quê? Porque não vigia, porque não ora. A chama tem que ficar acesa. As pessoas, os irmãos, muitos têm dificuldade para estar no culto. Uma das coisas que é preciso ser feito para que a chama de Cristo fique acesa da sua vida é frequentar a igreja. Não é coisa de religioso. Você vem no culto, Deus fala contigo. Aí você vem no culto hoje, aí daqui um mês você volta. Se você não tem, às vezes, essa perseverança de estar no culto, eu duvido que você tenha perseverança de orar todo dia. Eu duvido que você lê a Bíblia todo dia. Eu duvido que você pense, porque eu vou falar uma coisa sozinho, irmão. Uma coisa para você: uma brasa fora da churrasqueira, ela apaga em 2 minutos. Deixa eu sou frequentador de igreja, eu gosto de vir na igreja, irmão. Porque a igreja, muitas vezes, nós chegamos aqui abatidos e nós saímos renovados para casa. Às vezes a palavra é dura, pastor, hoje foi pesado. Mas é o pastor, coitado do pastor, a mesma palavra que é para você é para mim. Você acha que esse texto aqui, por que eu estou meditando nesse texto? Porque é a dificuldade que eu estou enfrentando também na minha vida. É difícil ser abundante, é difícil ser transbordante, mas a Bíblia está dizendo que eu tenho que abundar, que eu tenho que ser abundante. E o texto é para mim e para você. Pastor, foi pesado. Pastor, foi pesado não. A Bíblia é muito clara. Reclama com Deus, fala com Deus. Vai lá e ora e fala: Deus, foi pesado demais hoje aí. Você vai ver o que ele vai falar para você. Vai falar: é isso mesmo, filho. Essa é a palavra para a igreja hoje. Então nós estamos bem e do nada a gente tem dificuldade para dar sequência na nossa espiritualidade. Nós fazemos os nossos votos e não cumprimos. Nós, qualquer coisa nos faz cair. Quantas pessoas estão na igreja rastejando porque até creem em Cristo, foram batizados, tiveram um encontro com Jesus, foram até batizados no Espírito Santo, mas estão num pecado aí lascado, não conseguem mais caminhar, porque o pecado nos aprisiona. Quando você peca, o diabo põe uma algema na tua perna, irmão, e aí você não consegue correr mais, você anda devagar. Tudo que você vai fazer é devagar. Por quê? Porque o pecado aniquila a tua força. Ser abundante é correr do pecado. Jesus falou assim, Jesus falou assim: vocês não vão orar comigo nem uma hora pelo menos? Olha, vigiai e orai, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Aí nós vemos o crente que quer ser abundante, mas ele alimenta a carne. Eu vou dizer uma coisa para você, filho. Sabe quem é forte em você? É aquilo que você alimenta. Por isso há uma dificuldade muito grande. Nas redes sociais, aquilo que você vê, aquilo que você olha. Eu vou olhar esse negócio aqui, cara, não dá nada não. Eu vou ver uma vez só. Aí abre aquele site de pornografia. Irmão, aquela imagem impregnou na tua cabeça. Lascou tudo. Você não vai esquecer aquilo, pelo menos durante uns 6 meses. Aí o diabo põe lá, prendeu você. Aí você vai ministrar o louvor, é uma coisa, não vira nada. Parece que até nada. Você vai falar de Jesus para alguém, não flui nada. Você vai orar, a oração bate no teto, volta para trás. Por quê? Porque tem pecado. Enquanto você não confessar e não decidir largar aquilo, agora a consequência vem. Jesus perdoa, amém? Mas a consequência está lá. Eu comecei a namorar.
Não estou namorando, eu estou bem, pastor. Estou bem. Aí dali a pouco vem a notícia. Ah, a moça engravidou. Pô, mas não estava bem? Enganou todo mundo. Engana o pastor, engana a igreja. Mas aí Deus não engana, aí a consequência vem. O diabo está lá. Irmãos, Deus está falando conosco hoje, amém? Sejam abundantes no Senhor. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Diga assim: eu estou entendendo, pastor. Essa palavra, irmão, é para mim e para você. Porque do mesmo jeito que você é tentado, eu também sou todos os dias. Nós somos tentados todos os dias. Para viver essa vida em abundância, é uma luta permanente. Tem que vir na igreja, tem que ler a Bíblia, tem que orar. Ou você quer ser crente, né? Então, quem é forte em você é quem você alimenta. Gálatas é muito específico, porque Paulo escreve a Gálatas, ele diz o seguinte: olha, a inclinação da carne traz morte, mas a inclinação do Espírito traz vida. Paulo está dizendo assim: aquilo que você alimenta é que é forte na sua vida. Se você alimenta a sua carne, se você só se alimenta com coisas que não... Irmão, esquece isso aí, cara. Você nunca vai ser abundante no seu. Você é abundante na carnalidade, mas na espiritualidade. Quem é abundante na espiritualidade? Aquele que alimenta o Espírito. Amém ou não? A Bíblia diz, eu li o texto para você, a Bíblia diz lá no original de Efésios capítulo 5, ele diz assim: deixai-vos encher. Você escolhe se você quer ser abundante ou não. É você que define isso. É eu que defino se eu vou ser um homem que ora, um homem que lê a Bíblia, um homem que é fiel à esposa, um homem que não vê pornografia, um homem que não mente, um homem que não engana os outros. É eu que escolho. É eu que escolho isso, porque a Bíblia diz assim: deixai-vos encher, não é encher-vos, deixai-vos encher, é uma forma que Deus está dizendo assim para você. Você que tem que decidir se você vai fazer isso ou não. Se você deixar, o Espírito vai dominar, e aí você vai ser transbordante, você vai ser abundante, aleluia, você vai ser cheio da presença dEle. Aí onde você tocar vai ser curado, onde você orar, Deus vai fazer uma obra grande, aleluia, amém? Porque Deus ouve, aleluia, Deus ouve a tua oração quando você está em pecado. Deus ouve. Agora eu vou falar uma coisa para você. Deus, irmão, é o seguinte: Ele ouve o pecador, Ele ouve aquele lá que está sempre pecando, mas o segredo de Deus mesmo é com aqueles que estão firmes. Deus é misericordioso, Ele pode até salvar, salva. Mas quando se trata em fazer a obra de Deus na terra, Deus exige que o altar esteja arrumado. E essa é a grande dificuldade da nossa vida: manter o altar arrumado. Amém ou não? Quantos estão compreendendo? Então, ser cheio do Espírito Santo, ser abundante, é estar com o altar consertado, César. Não tem meio termo, irmão. Conserta o altar. Onde que está errando? Vou parar com esse trem agora, em nome de Jesus. Quando eu me converti, foi uma coisa maravilhosa, porque eu comecei a jogar coisa fora, irmão. Eu comecei a esvaziar minha casa. Eu lembro que tanta coisa de porcaria que eu tinha dentro de casa, que eu fiz aquele sanito de lixo e joguei fora. Por que você está fazendo isso? Porque isso não é de Deus. Eu quero viver outra vida agora. Então, ser abundante significa em deixar, em negar o teu eu, porque o teu eu está te matando, né? A tua carne está te matando. E se você não tomar cuidado, ela vai te levar à morte, porque Paulo diz que a inclinação da carne traz morte, mas a inclinação do Espírito traz vida. E a palavra lá, aleluia, lá em Gálatas também é zoé. Por quê? É vida espiritual, é vida com Deus, amém? Se você estiver bem espiritualmente abundante, irmão do céu, você vai fazer muitas coisas, você vai superar tantas coisas. Querido, eu estou pregando aqui para você, que o Espírito Santo está ministrando essa palavra no teu coração.
Sabe por quê, irmão? Eu não estou conseguindo entrar aqui no esboço que eu preguei, que eu preparei. A Bíblia, olha que interessante. O fato de você estar cheio de Deus vai te ajudar a lidar com as lutas da sua vida. Por que Deus quer que você seja rico, abundante? Para que você supere essa vida, para que você vença essa vida, para que você persevere e chegue até o final. É por isso. Olha para você ver, não precisa abrir, mas olha para você ver, Filipenses capítulo 4. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Olha aqui Paulo diz assim no versículo 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aí ele diz assim, digo isso, versículo 10, não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Quem é um homem abundante? Paulo aqui. Paulo está tão cheio de Deus que ele diz assim, olha, para mim qualquer circunstância eu estou bem. Eu sei, ele diz assim, ó, eu sei tanto estar humilhado como também ser honrado. Ele diz, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome. Olha que interessante, assim de abundância como de escassez. Aí ele diz assim, por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou cheio de Deus, eu estou transbordando. Nada pode impedir o que Deus tem na minha vida. Eu posso passar necessidade, eu já aprendi. Se eu passei fome, eu já aprendi. Por quê? Porque eu estou abundante. Eu estou cheio da vida de Deus na minha vida. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí a pessoa pega esse texto, o versículo 3 diz assim, ó, você pode todas as coisas. Aí ele pega e embasa um sermão em cima de um versículo sem olhar o contexto. Você pode todas as coisas, mas você tem que viver o que Paulo viveu. Eu duvido que você aguenta. Amém? Você tem que ser o que Paulo foi. Você pode todas as coisas naquele que fortalece, mas você já sabe o que é passar fome? Paulo sabia. Você sabe o que é passar necessidade? Paulo sabia. Sabe o que é passar sede? Paulo sabia. Sabe o que é ser espancado por causa de Cristo? Paulo sabia o que é isso. Porque por 2 vezes Paulo foi dado como morto. Sabe o que é sofrer por causa do Evangelho? Pastor, então você não sabe. Então você não pode querer viver, porque para você entender que você pode todas as coisas, amém? Você tem que estar bem em todas as situações da sua vida, quer na fartura ou na escassez, quer no momento de saúde ou no momento de doença. Eu gosto de Paulo, que Paulo era tão cheio de Deus, que Paulo desejava ir para Jesus, ele desejava morrer, irmão. Ele desejava morrer. Tanto é que quando ele escreve quando foi dado a sentença de morte para ele em Roma, 8 dias, porque lá dava a sentença, 8 dias matava, e deram a sentença que ia cortar a cabeça dele, ele escreve a última carta a Timóteo, e ele vai falando para Timóteo assim, ei Timóteo, fica firme aí cara, fica ligeiro com os falsos profetas, olha aqui Paulo, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira. Ele fala isso para Paulo, 8 dias, nos dias de morrer, ele escreve isso a Timóteo. Ele estava tão cheio de Deus, que a alegria de morrer para ele era uma coisa tremenda. Eu vou ver meu Jesus, vou abraçar meu Jesus, aleluia. Isso é ter vida abundante, irmão, é não se entregar, porque o diabo sabe como que o diabo faz durante a história da humanidade, da igreja? O diabo sempre quer botar medo na igreja, sabe com o quê? É ameaçando a igreja, matando a igreja, botando a igreja dentro do coliseu, crianças para ser comido por leões. Mas eu vou dizer uma coisa para você, muitos neste século, porque a igreja sofreu 1000 anos de perseguição, irmão, no mundo todo, uma perseguição implacável. Mas eu vou dizer uma coisa para você, poucos negaram o nome de Jesus. Quando você chegar no céu,
você vai encontrar muitas pessoas que morreram por causa do nome de Cristo. Sabe por quê? Porque eles eram abundantes, eles eram ricos em Deus, eles eram cheios da presença de Deus. Nós estamos vivendo uma miséria mundial. A igreja hoje, tudo pode. O mundo está dentro da igreja. A igreja não pode ser corrigida. Se o pastor corrige, o povo vai embora. Agora, se o pastor prega prosperidade, aí o povo vem. Lota a igreja. Quando se fala em doutrina e obediência, o povo espirra. Quando a palavra é dura, o povo reclama. Quando você corrige o decote, ou aquilo que está marcando a irmã, ou você corrige o irmão do modo dele falar, sabe o que acontece? Eles vão embora da igreja. Porque há uma miséria espiritual instalada. Mas nós podemos mudar isso, amém? Nós podemos mudar isso. Nós podemos, aleluia, sermos uma igreja cheia da presença de Deus, se nós começarmos a agir como tal. E eu queria assim terminar aqui e dizer algumas coisas para você. Como ter uma vida em abundância, eu queria dar 3 conselhos para você hoje. O que é ter uma vida em abundância, pastor? Como ter essa vida em abundância? Me dá um norte aí, porque eu preciso dar um norte para que você comece a viver isso na sua vida essa semana. Amém? Adianta vir aqui e falar, você tem que viver assim, mas não dá. Olha aqui, ó, e eu quero assim compartilhar 3 coisas. Primeira coisa, você precisa, para você ser abundante na presença de Deus, você precisa priorizar o reino de Deus. Diga para o seu irmão assim, irmão, você precisa priorizar o reino de Deus. Diga para ele de novo, ei, você precisa priorizar o reino de Deus. Amém? Amém. Olha para você ver, Mateus 6,33, diz assim a palavra do Senhor, buscar, Jesus está falando, lembra que quando Jesus fala, é tremendo, Jesus fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando assim, ei, o reino de Deus deve ser prioridade na sua vida, não as outras coisas. O problema é que nós trocamos a ordem. Nós estamos atrás do acrescento e não daquilo que é prioridade. Nós estamos nos esforçando, nós estamos acabando com a nossa saúde, acabando com tudo, tentando conquistar alguma coisa que vai ficar aqui, que não dá retorno, que o retorno é provisório, é um retorno transitório. O que é transitório? É algo que breve vai acabar. Isso é transitório. Mas Jesus falou, ei, não busque o transitório, busque aquilo que é eterno, o reino de Deus. Você precisa querer o reino de Deus na sua vida, amém? Você precisa viver o reino de Deus na sua vida, amém? Jesus falou assim, o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está no nosso meio, amém? Nós entramos no reino, colocamos um pé no reino quando nós aceitamos a Jesus. Agora Paulo, ele fala aos Colossenses assim, ei, assim como vocês foram ressuscitados com Cristo, Colossenses capítulo 3, ele diz assim, continue a viver nele. Sabe o que Paulo está dizendo? Continue a viver no reino, deixe o reino dominar a sua vida. Sabe o que é reino? A ideia de reino é a ideia de rei. Por que reino? Quem é o rei do teu reino? Quem é o rei do reino de Deus? É o Senhor Jesus, amém? Porque a ideia de reino é a ideia de rei. E Ele quer ser o rei da sua vida. Então, se você quer ser abundante, você precisa deixar Jesus reinar no teu coração. Amém? Amém ou não? Amém. Você precisa deixar que o Cristo, o Salvador, aquele que morreu por ti, aquele que veio para te salvar, você precisa deixar que Ele reina no teu coração. Deixa Ele reinar. Essa é a ideia. Priorize o reino de Deus. Jesus, quando Ele ensina a oração do Pai Nosso, Ele vai falando, né, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. E Ele diz assim, venha a nós o Teu reino. Ele prioriza o reino de Deus. O que você e eu muitas vezes não fazemos. Nós deixamos o reino por qualquer coisa. Célula, não fala comigo sobre célula. Estar na igreja
é uma dificuldade dos infernos. Participar do ministério, isso é o... esquece. Quantos aqui já foram convidados para estar na célula? Foram convidados para participar de um ministério, nem sequer se moveram, porque o reino não é importante, infelizmente. Como que você vai viver no reino do céu? Porque a Bíblia diz que o reino, o céu é um reino. Apocalipse diz assim que o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei que está assentado no trono. Aleluia. A própria luz que vem do trono ao qual Ele está assentado é que ilumina todo o reino de Deus. Se você não quer viver em reino, então você não vai para o céu. Porque a Bíblia ensina você a priorizar o reino. O que é priorizar o reino? É deixar Ele ser o Rei da minha vida. Quem é o rei? É aquele que governa. Quem é o rei? Ele é o Senhor da minha vida. Amém? Estão entendendo? Diga amém. Então a primeira coisa para você ter uma vida abundante, você precisa priorizar o reino. Quantos aqui tem chamados de Deus? Não levanta a mão. Tem gente aqui que tem chamado de Deus na sua vida, que foi chamado para uma situação específica, mas está dormindo. Tem gente aqui que tem sabedoria, que tem inteligência para liderar, para fazer, para dominar, para ganhar almas para Jesus, mas não faz. Sabe por quê? Porque acha que o reino é estar num culto. E é dura essa palavra. É dura essa palavra, César. É dura essa palavra, Joelson. Porque as pessoas acham que o reino de Deus é estar num culto, irmão. É vir aqui, aleluia, vamos embora. Vamos embora assistir Faustão. Vamos embora ver o jogo do Corinthians. Não tem nada contra o Corinthians, não. Pelo amor de Deus. Eu gosto de futebol. Mas a Bíblia diz buscar. Então Cristo, o que é que Cristo está falando aqui para nós? O que Ele está falando? Ah, pastor, mas é relevante. Relevante. Ou se obedece ou se não obedece. Não vem que história fiada não, para boi dormir não. O que é relevante? É relevante, muitas vezes a nossa conduta ruim. Aí a gente fica achando que tudo é relevante, querendo achar uma outra interpretação para o texto. Jesus está dizendo, buscai. Sabe o que é buscar? É priorizar, é dar atenção, é juntar minhas forças em prol daquilo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas. Olha, percebe, Jesus está preocupado com as outras coisas também. Ele está preocupado. O carro, o dinheiro, o trabalho. Ele está preocupado, mas ele diz, isso é secundário. Aí nós vivemos em prol do acrescento e achamos que está tudo bem. Não, está tudo bem. Eu estou bem, estou trabalhando. Eu estou bem, estamos com saúde. Eu também estou morando bem, minha casa tem até piscina. Acha que isso é prosperidade. Oh Deus. Que Deus, amém, possa ter misericórdia deste pensamento. Quando valorizamos o reino de Deus, estamos vivendo essa vida em abundante. Na teologia da prosperidade é valorizado os bens, mas para o verdadeiro cristão, o crente, o reino de Deus é que é a prioridade. Você entendeu o que eu quis dizer aqui agora? Na teologia da prosperidade, muitas vezes, não estou falando da prosperidade bíblica, irmão. Prosperidade bíblica é uma coisa. Amém, irmão? Prosperidade bíblica tem, a Bíblia fala sobre isso, mas é uma coisa. Agora eu estou falando sobre essa teologia barata de prosperidade, onde os bens é enfatizado. Eu quero dizer para você uma coisa: na teologia bíblica, o reino de Deus é que é enfatizado. Amém? Nós precisamos entender isso. Na teologia a prosperidade é valorizado os bens, mas para o verdadeiro cristão, o crente, o reino de Deus é que é a prioridade. Paulo diz para nós sermos abundantes, onde? Na obra do Senhor. Lembra do texto de 1 Coríntios 15? Ele fala assim, sejam abundantes aonde? Na obra do Senhor. Quer dizer, no reino de Deus. Você não nasceu para ficar aí esquentando o banco, para ficar assoviando dentro da igreja, para ficar olhando o defeito dos outros. Você nasceu para ser abundante na obra de Deus.
para produzir, para valorizar as pessoas, para ganhar almas, para trabalhar. É para isso que você nasceu. É para isso que eu estou aqui. É por isso que Deus me chamou. Eu entendi, eu estou aqui hoje. Amém ou não? Amém, amém, irmão. Não estou bravo não, estou pregando a palavra. Entendeu, Di? Entendeu, irmã Lelo? Entendeu, irmã? Ednádia, entendeu, filha? É isso que Deus quer para mim e para você. Estou pregando aqui palavra de Deus. Palavra para você. Você quer ser próspero? Então você precisa viver isso aqui. Priorizar o reino de Deus. Amém? Segunda coisa, a obediência é característica de quem tem uma vida em abundância. Você quer ser cheio da graça de Deus, então você precisa ser obediente. Amém? Diga assim: obediência é a chave do sucesso. Você quer ser fera, você quer ser cheio da graça de Deus, então você começa a obedecer ao Senhor. Começa a obedecer a palavra dele. Ô pastor, mas negócio de dízimo eu tenho problema. Não, começa a dar seu dízimo. Começa a ofertar na casa do Senhor. Começa a ser fiel na tua célula. Começa a ser fiel nos cultos. Começa a ser fiel na tua oração lá. Não precisa, ô pastor, eu estou orando 6 horas da manhã todo dia, das 6 às 6h15. É 15 minutos somente, não tem problema. Mas ora os 15 minutos, seja fiel ao Senhor, seja obediente. Porque a Bíblia nos ensina que o crente tem que orar. Oração faz parte da obediência, daqueles que obedecem a Deus, amém? O que define o cristão, a sua vida, é a obediência. Olha para você ver. Deuteronômio diz o seguinte, ó, você vê como que a obediência caminha junto com a prosperidade bíblica? Se você quer ser abençoado, você precisa ser obediente. Amém ou não? Ó, se você quer ser abençoado, você precisa ser obediente. Ó, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz assim, ó, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, olha para você ver, ele está dizendo o seguinte, se você ouvir a voz de Deus, não é só ouvir, né? Alguém perguntou para mim essa semana assim, falando comigo assim, olha, semana passada uma moça me procurou lá no meu trabalho e falou assim, pastor, seu pastor Jefferson, eu não creio em Deus. Aí eu falei para ela assim, você tem sabedoria para lidar com esse povo. Eu falei, por que você não crê em Deus? Ela falou, eu não creio em Deus, eu tenho um monte de problema. Ela não tinha nenhum argumento sério para o crer em Deus. Por ela não crer em Deus, eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, você frequenta a igreja? Não. Eu falei, então está aí o problema. Por que você não crê em Deus? Porque para você crer em Deus, você precisa ouvir sobre Ele. A Bíblia diz que a fé, ela é gerada no meu coração quando eu ouço a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Quando eu ouço, não é verdade, irmão? Quando eu ouço a palavra de Deus, o ouvir a palavra gera fé do meu coração. Eu falei para essa mulher, você sabe o que você precisa fazer, moça? Lúcia, eu conheço ela. Você precisa ir na igreja. Eu falei, o teu irmão vai na igreja, vai com ele. Irmão, sabe o que aconteceu? Ela não está indo na igreja mesmo? Ela foi um dia, e ela é uma pessoa super inteligente. Deus falou com ela lá. Aí ela falou, eu gostei desta palavra. Eu falei, está vendo? Porque você ouviu. Então o texto está dizendo assim, ó, se ouvires a voz, então não basta só ouvir, ela está ouvindo, mas daqui a pouco Deus vai exigir dela algo mais. Amém? Você ouve, aí você entende, o Espírito Santo te dá um entendimento, e aí ele começa a pedir. Olha para você ver, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e ó, tendo cuidado, aí já está exigindo já começou a exigir, tendo cuidado de guardar os mandamentos, quer dizer, obedecer, né? Que hoje eu te ordeno. Então o que Deus está falando aqui? Você está vendo como que a obediência caminha com a prosperidade? Ele está falando, se você quer ser próspero, você precisa parar de ser desobediente e começar a obedecer. Aí ele diz assim, ó, se você obedecer os mandamentos que eu te ordeno, aí ele diz assim, ó, o teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Olha o que Deus vai fazer. Deus vai exaltar, vai levantar você. Sabe o que é isso, irmã de Nádia? Ele vai começar a te abençoar. Vai estar obedecendo. Ela está obedecendo. Vamos derramar da nossa graça. Começa a abençoar ali. Abre as portas para ela. Abre as portas de emprego para ele. Olha, ele deixou o vício, que legal. Deus ama isso, irmão.
A conversão é algo que Deus ama. A Bíblia diz que Deus ama tanto que quando alguém se converte, Ele convoca os anjos, vamos fazer um churrasco no céu. Não sei como é que é festa lá, né? E na minha mente, né, eu fico pensando, vamos fazer uma festa aqui, pega lá os tamborim, vamos anjo, vamos adorar. Por quê? Porque um homem se converteu. O que é se converter? Ele deixou as drogas, ele deixou o vício, ele deixou as bagunças da vida, a prostituição, ele deixou a avareza. Olha, aí Deus fala assim, vamos começar a abençoar. Irmão, eu fui para a igreja, eu não tinha nada, eu tinha um chinelo de dedo, uma calça branca, só. Aí eu fui para a igreja, eu aceitei a Jesus, eu não tinha nada. Pensa num cara que estava no fundo do poço. E eu comecei a andar com Cristo, orar. Uma semana sem usar cocaína, fiquei zerado. Falei, nunca mais eu uso. Deus me ouviu. 45 dias depois, que eu tinha parado com tudo, eu consegui comprar um carro. Comprei um carro, um Monza 86. O motor dele, ele era bonitinho, mas o motor estava assim, irmão. Tec, 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 tec. Você funcionava, ele aquela barulheira, parecia uma escola de samba, mas me levava para todo lado. Aquilo para mim era o máximo. Sabe por quê? Porque eu estava acostumado a não ter nada. Pintei o Monza verde aqua, pintei o Monza inteirinho, mandei fazer o motor. Aí 2 meses depois, 3 meses depois, troquei num tipão. Irmão, você olha para o tipo hoje, você não dá nada. Mas há 15 anos atrás, era uma nave. Cheguei em casa, é a mulher que eu peguei. Meu Deus, aleluia. Mas ali, ó, sabe o que eu usava meu carro? Para ir para a igreja, levar o povo para a igreja, carregar meus instrumentos, adorar a Deus. Minha mulher falou, vai morar na igreja? Eu falei, não, por enquanto não. Mas parece que você está morando lá. Aí comecei, ia no monte. Não, toda sexta-feira eu estava no monte orando. Uma busca incessante. Deus se agradou e começou a me abençoar. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui e falei assim, amor, é o seguinte, eu estou lá na igreja, estou entendendo as coisas de Deus. Ela falou, é? Aí minha mulher já tinha se convertido. Falou, é, amor? Eu falei, é. Barrigão desse tamanho, João Vitor. Não, João Vitor já tinha nascido. Eu falei, 1 ano eu estava na igreja. Eu falei, moço, deixa eu falar uma coisa para você, o que é? A gente precisa casar. Por quê? Porque a Bíblia condena. Deus, eu aprendi que Deus reconhece casamento e não amaziamento. Sério? É sério? Não sei não. Eu falei, eu vou no cartório, vou marcar o casamento. Você quer casar comigo? Ela falou, quero, então tá bom, então vamos. Eu só que se você quer casar comigo, isso é o de menos. Mas tem que comprar aliança. Fui comprar uma aliança cara para encrenca, irmão. Me lasquei todo com esse só de casamento. Mas Deus me abençoou. Fui, casei. Sabe o que aconteceu? Olha para você ver, não é nem isso que eu estou pregando aqui hoje, mas eu estou dizendo que uma coisa anda com a outra. Minha mulher falou assim, eu falei assim, mona, vai ter que pagar aluguel. Que ela morava com a mãe dela, tinha um apartamentinho lá que valia uma mixaria naquele tempo. E eu tinha juntado 5 mil reais. E minha mulher tinha 16 mil de fundo de garantia. Deus me deu sabedoria. Eu peguei aquele apartamento dela, vendemos por 5 mil, juntei 10 mil, mais os 16 dela, dei de entrada, comprei uma casa de 40 mil na Vila Padre Manuel de Nóbrega. Irmão do céu, nunca paguei aluguel na minha vida depois que eu casei. Deus me abençoou. Sabe por quê? Porque a obediência muda o coração de Deus ao teu favor. Amém? Deixa eu te falar, vale a pena servi-lo, irmão. Vale a pena adorá-lo. Vale a pena ser abundante. Ele me abençoa de tal maneira. E o texto diz assim, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. É simples, eu ouço, obedeço, Ele derrama as bênçãos dele sobre a minha vida. É abundante, isso é abundância. Então as pessoas vão te olhar, não pelo que você tem, mas por aquilo que você é em Deus, por aquilo que você construiu em Deus.
Olha, eu me converti, eu nunca fui esquenta-banco na igreja. Deus me abençoou de tal maneira. Eu comecei a trabalhar, pregar o evangelho na rua, enquanto todo mundo estava dormindo. Eu estava com o grupo 7 na rua, falando de Jesus, expulsando demônio, pregando, trabalhando com o povo, trabalhando com a igreja. Deus foi me honrando. Sabe, eu tenho um amor por Cristo, irmão, que você não imagina. Sabe, eu tenho aqui um amor, eu sou grato a Deus, porque Ele fez por mim. E sabe qual é a única maneira que eu encontro de talvez retornar um pouco daquilo que Ele fez por mim? Sendo abundante na obra dEle, em obediência, priorizando o reino de Deus na minha vida. Você precisa começar a viver isso na sua vida, amém? Quantos querem isso para a sua vida? Levanta a mão e diga amém. Aleluia, eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar agora, amém? Terceira coisa, para termos uma vida abundante, precisamos liberar perdão. Deixa eu te falar uma coisa para você, meu irmão. Uma das coisas que define a vida de um crente que é cheio da presença de Deus, é o fato dele estar de bem com a sociedade onde ele vive. O perdão é algo que nós devemos estar dispostos sempre a liberar. Se você tem problema com o teu irmão e você fica muitos dias magoado com aquilo, você precisa pensar um pouco mais, orar um pouco mais. Talvez você precisa retomar o teu acordo que você fez com Cristo. Porque o crente, irmão, ele até erra, ele até fala, ele até discute às vezes na hora do nervoso, mas ele não guarda mágoa. Ele no outro dia ele fala: olha, meu irmão, falei o bicho por você, me perdoa. Eu fui ofendido, te ofendi, mas eu estou tão arrependido. Me perdoa, tem de misericórdia, me perdoa. Nós precisamos, não adianta você dizer que está bem com Deus se você não está bem. Jesus ensina sobre o perdão na oração. Ele diz assim, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele está ensinando isso na oração do Pai Nosso, aleluia. Ali no livro de Mateus capítulo 18, Pedro fala assim: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus falou assim, 70 vezes 7, que era um número que é um número finito. Mas Jesus está dizendo assim, olha, se o seu irmão pecar contra você, quantas vezes pecar e quantas vezes se arrepender, aleluia, você tem que perdoar o seu irmão. A nossa vida, sabe qual que é uma das coisas que Deus olha, se nós somos abundantes ou não? É o fato se nós estamos bem com as pessoas. O que é que eu tenho de Deus na minha vida, se eu não consigo me dar bem com essa irmã? Se quando ela chega eu fico todo rançoso. O que eu tenho com Deus? Não tem nada com Deus. Que negócio é esse que eu tenho um problema com o irmão, não consegui resolver o problema com o meu irmão? Onde Deus está nisso? Ele não está nisso. Ele não está. Jesus falou assim, amai uns aos outros, suportai uns aos outros, andai um com os outros, chorai um com os outros, alegrem-se, cantem um com os outros. Jesus falou assim, não ajunte tesouros somente para vocês, mas compartilha. Dê o que você tem, compartilha. A vida que Cristo nos ensina é uma vida de estar bem em comunidade. Jesus fala assim, olha, foi-lhe dito olho por olho, dente por dente, mas eu lhe digo, amai o seu inimigo e orai por ele. Pastor, é dura essa palavra, é dura, mas você tem que viver ela. Você não quer ser cheio da presença de Deus? Amém ou não? Você tem que perdoar. Perdoar quem? O irmão que te olhou torto na igreja, o irmão que repara a tua roupa, também tem que perdoar ele. Mas você tem que perdoar talvez a pessoa que molestou você quando você era criança. Isso é perdão. Isso impede a nossa vida de andar. Talvez você tenha que perdoar alguém que molestou a tua filha, ou alguém que foi responsável pela morte do teu filho. Você precisa perdoar isso, porque senão você nunca vai ser abundante no Senhor. Porque a nossa vida, para estar bem com Deus, depende de eu estar bem com meu irmão. E eu já preguei isso aqui centenas e centenas de vezes. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Você quer ter uma vida em abundância? Sim ou não? Então você precisa estar bem com seu irmão. Nem sequer um dia você deve ficar de mal do seu irmão. Pastor, mas eu não estou errado, eu estou certo, estou nem aí. Vai lá e pede perdão. Olha, me perdoa, eu
eu errei. Fala que você errou. Sabe, querido, eu estou numa empresa ali 3 anos, vou fazer 4 anos. Tudo que eu tinha, eu botei ali. Eu consegui montar uma carteira de clientes que eu nunca tive na minha vida profissional. Trabalho com seguro, trabalho direto para a Sanasa, e tem uma outra empresa muito grande que tem mais de 10 mil carros em Campinas e região que manda serviço para mim. E eu botei toda a minha fé, o meu coração nisso aí. E semana passada, meu sócio simplesmente chegou em mim e falou assim: ó, eu não quero mais essa sociedade. A partir de hoje quem manda aqui é eu. Você procura um lugar para você ir e levar os seus clientes. Me ofendeu, falou da minha família, falou do meu filho. E aí? Fiquei mal demais. Fiquei até reclamando com Deus. Falei: Deus, que negócio é esse? O Senhor me abençoe de uma hora para outra. Mas o Espírito Santo ministrou meu coração. E no outro dia eu cheguei de manhã, falei: vem cá, o que foi? Realmente eu vou sair daqui mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa, porque eu sou homem de Deus. O que é? Se eu te fiz mal, porque eu acho que fiz, e você deveria me lembrar qual é, você me perdoa. Eu te amo. Você é meu amigo desde criança. Eu não estou nem aí com o que eu vou perder. Eu falei para ele: sabe o que é que eu estou preocupado? Com o quê? De perder a tua amizade. Isso eu não admito. Eu admito que talvez eu não consiga levar os meus clientes para onde eu vou, mas eu não admito perder você como meu amigo. E chorei. Mas aquilo foi tão bom. Não mudou nada, nem era essa a minha intenção. Mas o diabo caiu por terra. Deus está me abençoando. Estou conseguindo me instalar num outro lugar e parece que vai dar tudo certo. Mas por quê? Eu não sou homem de guardar mágoa de ninguém. Por mais... Você quer ver ofender a tua esposa? Ofender o teu filho? Meu filho foi maltratado na minha frente. Na minha frente. E eu não falei nada. Eu falei: eu não vou falar, porque se eu falar, eu sei o que vai virar. Sabe por quê, irmão? Porque eu entendo que a minha vida, ela tem a ver com a minha vida com você. Irmão, se eu guardar as coisas, se você guarda as coisas no teu coração, eu vou dizer uma coisa para você, irmão: esquece reino de Deus, esquece o céu, porque a Bíblia diz assim, Jesus falou: aquele que não perdoa o teu irmão não será perdoado pelo Pai. Irmão, eu fico desempregado, eu volto a fazer bico, mas eu não admito desamizade na minha vida. Não admito. Você entende isso, querido? Amém? Porque uma das coisas que me faz ser abundante é o fato de eu estar bem com as pessoas. E eu quero convidar você para nós orarmos nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te dou graças por esta palavra, Deus.